como eu faço para separar as informações que estão contidas em uma única coluna, gerando outras colunas. Ou seja, aqui, né, nessa primeira coluna aqui, vocês vão ver que tem o ID e o nome, tá? Como é que eu faço para separar o ID do nome, gerando outras duas colunas? Ou seja, uma coluna só com o ID e a outra coluna só com o nome, porque na hora de fazer a análise e criar os gráficos, seria interessante, seria bem mais interessante se o ID ele tivesse separado do nome. Então, como é que eu faço para separar o ID do nome? Ou seja, criar uma coluna só com ID e uma coluna só com o nome. E também nós vamos ver depois como nós fazemos para, caso uma coluna ela tenha mais de uma informação, tenha várias informações, como é que nós fazemos para separar todas essas informações em colunas, tendo colunas, tá? Esse seria o segundo exemplo. Então vamos ficar aqui no primeiro. Então, primeiro nós temos que clicar em cima da coluna que nós queremos fazer essa separação, tá? E bem aqui em transformar, nós vamos vir aqui na aba transformar e em dividir colunas, tá? Dividir coluna. E bem aqui por delimitador. Essa daqui é a forma onde praticamente 99% das vezes nós vamos utilizar por delimitador. Tá? Dividir coluna por delimitador. Então, o que eu faço? O que significa bem aqui? Que nós vamos selecionar ou inserir o delimitador que dessa coluna bem aqui. O que está delimitando, o que está separando o ID do nome? O que está separando o ID do nome? Ou seja, o que está separando o 11.000 do Camila Laís é o espaço barra espaço. Então, esse seria o delimitador que nós vamos mostrar para o Power BI. Ó, em todos eles aqui, o que está separando o ID do nome é o espaço barra espaço. Então, esse é o nosso delimitador. Tá? É aquilo que está separando. Então, nós vamos vir personalizar e escrever bem aqui, mostrar para o Power BI, para o Power Query, tá? Mostrar para o Power Query qual é esse delimitador que está separando um do outro, tá? Então vamos lá, seria o espaço barra espaço, tá? E aí depois vem essa segunda opção, dividir em, o que isso significa? Esse aqui que já está marcado diz cada ocorrência do delimitador. Aqui o Power Query ele está querendo falar para a gente o seguinte: se a gente deixar marcada essa opção, toda vez que quando ele sair analisando palavra por palavra para fazer a separação, se ele encontrar mais de um espaço barra espaço, ele vai separar. Então, se tiver, digamos, 3 vezes espaço barra espaço, ele vai separar em 3 vezes. Seria isso que ele está querendo dizer. Quantas vezes ele encontrar espaço barra espaço na coluna, ele vai separar. Se tiver 2, 3, 4 vezes, ele vai separar em 4 colunas. Tá? E agora, o que seria esse daqui? Delimitador da extrema direita. O Power Query ele vai passar por cada palavra da coluna e ele vai procurar a última. O delimitador da extrema direita, ele vai procurar a última ele vai procurar o espaço barra espaço que está na extremidade direita, que está para cá, que está no final. O último espaço barra espaço para fazer a separação. E já nesse daqui, delimitador da extrema esquerda, ele vai procurar o primeiro espaço barra espaço de toda a coluna para fazer a separação, tá? Então nós vamos deixar nesse bem aqui, espaço delimitador de extrema direita, tá? Que ele vai procurar o último, o último espaço barra espaço da coluna. E aí depois é só vir apertar o OK que ele vai fazer a separação. Pronto. Ele separou o ID do nome.
E aí agora nós vamos fazer a troca. Nós vamos mudar aqui o cabeçalho, ou o título, né? Tem que clicar 2 vezes. E aqui nós vamos colocar o ID. E nesse segundo aqui, vamos clicar 2 vezes e colocar nome. Pronto. Então, esse foi o primeiro exemplo, tá? De como separar. Agora, nesse segundo exemplo aqui da ponta, vocês vão ver que ele teve três informações em uma coluna apenas. Então, como nós fazemos para separar essas 3 informações, gerando 3 novas colunas, tá? E aí nós vamos usar uma estratégia diferente. É bem parecido, mas é algo bem diferente. Nós vamos clicar aqui na coluna que nós queremos fazer a separação. Nós vamos vir bem aqui em transformar, na aba transformar, e depois em dividir coluna. Depois de novo por delimitador, tá? E aí bem aqui nós vamos vir em personalizar, né? Personalizado, e o que é que está separando aqui uma informação da outra? Tipo, esse 2 aqui é o número de filhos, o superior completo é o nível escolar, e esses números é o documento. Como é que eu faço para separar eles e gerar 3 colunas? O que está separando eles? Seria o vírgula espaço. Então nós vamos colocar bem aqui, vírgula espaço, tá? E aí nós vamos deixar dessa vez o cada ocorrência do delimitador, ou seja, toda vez que ele quando ele for para o query for conferir nome por nome dessa coluna, toda vez que ele encontrar um vírgula espaço, ele vai separar e vai criar uma coluna. Vai ser assim que ele vai fazer. Nós vamos apertar em OK e ele vai fazer a separação. Tá? Ó, agora se vocês forem ver, ele separou em 3 colunas. 1, 2 e 3. E ele deixou o mesmo nome. Agora a gente só tem que mudar aqui os nomes, tá? A primeira coluna é número de filhos. Então, vou escrever filhos. E 2 cliques aqui. Ó, aí já vai se ajustando, tá? Depois 2 vezes aqui nível escolar. Nível escolar. E aí depois o último que é documento. Pronto. E é desse jeito que nós fazemos a divisão das informações que estavam contidas apenas em uma coluna, dividindo elas e criando outras colunas com essas informações para que facilite e torne possível fazer uma análise melhor e mais precisa.